Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de alguns cuidados que eu tenho na criação de potros de alta performance. Aqueles animais que tiveram um ótimo cruzamento, aquelas éguas que têm um grande potencial genético de replicar sua carga para os potros e que a gente espera encontrar um grande craque lá na frente. Então, vou falar a partir do nascimento, uma das minhas maiores preocupações é com a qualidade nutricional. Qualidade nutricional desse potro, que logo nos primeiros dias de vida, 10, 15 dias de vida ali, tá pastando já, né? Então, uma coisa que eu aprendi foi a cuidar do solo. Não adianta eu ter uma pastagem linda, uma gramínea muito bonita, com muita folha, se o solo não foi corrigido, se ele está deficiente em algum nutriente, porque a gramínea vai tirar exatamente da terra, do que a terra tem para oferecer, e o potro vai ingerir isso. Esse é um dos cuidados. O outro cuidado é com o manejo nos piquetes. Sempre esperando que esses animais se desenvolvam muito bem, eu preciso fazer um rodízio, estar constantemente observando a lotação do piquete, números de potros, está agregado a ele e a qualidade do que eles estão ingerindo. A partir do momento que baixou essa qualidade, eu preciso ter outro piquete para manter ele sempre no mesmo padrão. Outro item que para mim muito importante é criar potros em piquetes grandes. Isso para mim faz a diferença. O potro, quando ele é criado num piquete grande, que ele tem espaço para correr, porque o potro adora correr, o potro adora brincar, esse exercício diário dele, dessas brincadeiras um com o outro, dessas corridas dentro de um piquete grande, com espaço, com que seja um piquete mais plano possível para ele não ter problemas, eu acho isso espetacular. O potro vai crescendo e ao mesmo tempo ele vai exercitando essas articulações, que são todas moles, maleáveis, mas no tempo dele. E conforme ele corre, conforme ele brinca, conforme ele exercita, os ossos dele, as cartilagens vão se solidificando naturalmente, sem ser forçado. Isso vai compactando ali gradativamente, aos poucos, e o animal consegue ter uma ossatura íntegra, uma articulação em ordem, estar mais preparado para quando ele for fazer o exercício, né? Uma coisa mais natural. E o piquete grande não é só devido ao exercício. O piquete grande ele permite que o animal cresça bastante, porque ele está pastando ao mesmo tempo se exercitando. Num piquete pequeno, o animal não consegue percorrer grandes distâncias, ele mal consegue dar um pique grande brincando. Então eles vão ficando aqueles cavalos obesos, porque normalmente, como é um animal de alta performance, a gente precisa do concentrado para ajudar esses animais a se desenvolverem melhor e maior, que a gente quer, mas a gente não quer potros gordos, a gente quer potro atlético, potro crescendo. Para mim sempre foi, na minha cabeça, a casa com um telhado pesado. Se eu não fizer um alicerce muito bom desde o início, sabe, para poder sustentar aquele telhado, ele vai se destruir. Ele devagarinho ele vai se arrebentar e vai se arrebentar onde? De baixo para cima. Então, piquete grande, piquete com correção de solo, qualidade nutricional para esse animal, para ele se desenvolver e no próprio ambiente ele se tornando um atleta, se preparando para ser um atleta. Outro passo é quando eu levo esses potros para baia. Por quê? Porque o mercado gosta de um animal bonito, gosta de um animal com pelo em ordem, brilhando, e você não consegue fazer isso com um animal solto. Eu nunca dei muito valor para isso, tá? Eu sei que o mercado exige, eu sei que todo mundo gosta de comprar uma coisa mais bonita, mas a minha cabeça sempre teve criar um animal saudável.
Então, quando eu levo ele para uma baia, eu sei que esse potro, ele vai se estressar. Eu estou tirando ele do ambiente dele, eu estou separando ele dos amigos dele, estou mudando completamente a rotina dele. E ele vai ter perda de peso. E eu sei que os primeiros 30 dias, isso eu vou sofrer com isso, eu vou ver isso acontecer, então eu preciso me antecipar e fazer isso com mais tempo. Para quê? Para que depois dos 30 dias ele comece a recobrar isso. A outra coisa que eu me preocupo é com o caminhador. Caminhador para mim é um excelente exercício, mas ele é um exercício onde você tem que, no mínimo, a cada 10 dias, observar os seus animais e formar lotes. Você tem o cavalo gordo, que ele vai trabalhar e ele perde muito peso. Você tem o cavalo mais gordinho, que ele não perde peso. Você tem o cavalo que perde muito peso. Então, você não pode tratar todos como lote. Ah, eles vão trabalhar todo dia da semana. Não, você vai observando a individualidade de cada um e vai formando lotes de acordo. Esse vai trabalhar 2 vezes por semana porque ele perde muito peso rápido. Esse aqui está mais gordinho, vai trabalhar 5 dias por semana. Olha, esse aqui está em ótimo estado, ele gosta de trabalhar, eu vou deixar ele 3 vezes por semana. Mas sempre individualizado. Não, eu tenho 40 potros, os 40 potros tem que trabalhar. Esses 40 potros, cada um é um. Então, essa é uma coisa que eu observo bastante e mudo constantemente isso. Cada olhar eu vou direcionando o que é melhor para aquele cavalo. Porque esse cavalo aqui perdeu mais peso. Então, eu vou diminuir o trabalho dele, eu vou aumentar um pouquinho a ração dele. Esse aqui está mais gordo. Eu vou manter uma ração aqui condizente com o exercício que ele está fazendo, mas sem aumentar, e vou aumentar um pouquinho o exercício dele, como se fosse uma academia. E com isso eu vou individualizando e vendo o que é melhor para cada um. Outro item importante do caminhador é você coloca 8 potros para trabalhar, porque é uma questão de tempo, você tem que adiantar o serviço, existe mais potros para trabalhar depois. 8 potros são 32 patas. 32 patas pisando ali numa quantidade de areia que ninguém foi lá verificar, checar que tamanho está aquilo. Então é um potro novo, é um bebê. Ele tem que iniciar no caminhador muito lentamente, primeiro para ele aprender. Depois que ele aprendeu, que ele está se exercitando, cada volta que eles dão ali, existe os buracos das mãos, dos pés dos outros. Ele não pode ter isso. Por que eu queria um piquete plano? Para os potros não ficar sofrendo com os boletos, pisando torto, pisando em buraco, nada. Ah, mas é leve, é areia. Depende da quantidade de areia. Eu canso de ver lugares que o caminhador, o potro, a hora que está trotando, porque ele não entra caminhando, a pessoa já põe ele trotando, vai até o boleto. Gente, ele vai ter problemas articulares. Primeira coisa que acontece com um potro gordo, obeso, quando você coloca num caminhador com muita areia e já coloca ele no trote, é a articulação do tarso. Já dá ali aquela estufadinha de líquido. Isso não é que o potro tinha um problema, é que nas condições dele você está forçando, você está inflamando. Você pode fazer isso piorar. Então tem que ter muito critério, muito bom senso. A cada vez que sai um lote de potros, precisa prainar essa areia, precisa entrar com um rastelo, ou então adaptar um rastelozinho num tratorzinho pequeno, como eu sempre tive em alguns lugares, e passar isso de volta. É igual na corrida, correr um páreo, o que acontece? O rastelo vai lá e passa. Por quê? Porque esses animais vão estar correndo ali. Então você precisa treinar isso de novo para o próximo lote que entrar, ele pegar de igual para ele não sofrer consequências. Então a gente vê muito potro já iniciado no caminhador, que é um baby ainda, que quando chega, é vendido, ele já tem detalhes. Já tem detalhe na articulação do boleto, já tem um pouquinho de líquido na articulação. Gente, ele nem sequer começou a um treino intenso e ele já tem alterações. Se ele é o craque,
você já está limitando ele. Ele vai ser bom só. Ele já não vai ser mais o craque. Então, você se preocupar com o tamanho do piquete, com a qualidade do solo, para que ele ingira uma gramínea de qualidade, com todos os nutrientes necessários ali, uma alimentação balanceada, você se preparar antecipadamente para o leilão, sabendo que ele vai ter perda de peso e não achar que você tem que dar mais comida, é normal dele, ele está estressado, calma, ele vai voltar. Você iniciar ele no caminhador, primeiro ao passo, lento, saber qual cavalo vai trabalhar 3 vezes por semana, qual vai trabalhar 2, qual vai trabalhar 5. Eu avaliando isso a cada 10 dias, qual que eu vou aumentar um pouquinho a ração, qual que eu vou manter daquele jeito, sempre observando articulações deles, dos joelhos, dos jarretes, dos boletos, vendo se essa areia não está quebrando o casco dele, se não está esfarelando, se isso não vai desagregar no dia do leilão, como que eu posso? Ele está cavando, põe uma ferradura nas mãos, ele tem um casco rachado, você não vai conseguir eliminar um casco rachado na véspera do leilão. Faça isso 3, 4 meses antes, sempre com os cuidados ali. Peça para o seu ferrador, vai ajeitando. A estética é muito importante, mas ter um animal saudável, para que ele tenha condições de, a hora que entrar no treinamento, já com a maior maturidade, ele estar com as articulações e os ossos muito mais preparado para aguentar esse exercício. É assim que eu consigo dar trabalho? Nossa, dá bastante trabalho, mas é você criar cavalo ali como se fosse um artesanato. E não por lotes, não por idade, mas como indivíduo, respeitando a individualidade de cada um. Cada um tem seu jeito de ser. Se você estiver acostumado a conhecer ver seus potros, a conhecer ele, isso não escapa do seu olhar. É meia horinha a cada 10 dias que você pede para tirar seu cavalo e olha ele com um olhar criterioso, vendo o que ele está melhorando e o que pode estar interferindo, o que ele está piorando, e equilibrar isso. É isso que eu acredito no criação de potros de alta performance. Até mais!